Boa, bom demais, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí mais uma aula da nossa série. Hoje é a aula de número 22, né? E é uma aula que nós fizemos uma votação lá na nossa comunidade para saber aí qual que era o tema que vocês gostariam de escutar. E o que foi mais votado, mais assim, disparado, foi esse tema de soft skills para CISOs, as habilidades que definem líderes de segurança. Então, foi um tema muito bacana, né? Acho que acabou sendo bem votado ali. E hoje, como eu estava falando um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação, hoje a gente está num ambiente diferente. Estou direto aqui de um hotel aqui em Vegas, né? Eu vim para Black Hat. Então, vou tentar seguir ali nosso modelo da aula, mas talvez mude algumas coisas ali ao longo dessa jornada, tá? Mas vamos tentar aqui seguir o nosso processo normal aqui. Então, bom demais, né? A sala aí tá enchendo. Já coloca aí de onde que vocês estão falando. Sempre bom estar com vocês aqui nessa aula e a gente conseguir entender esses pontos, né? A gente ter essa troca de ideia, ter esse bate-papo, como eu falo, aqui nessa aula a gente faz no Zoom, né? Então é uma sala fechada, onde somente quem está aqui presencial consegue ter essa troca de ideia, ter esse momento para conseguir compartilhar, até trocar dúvidas, e quem assistir posteriormente acaba não tendo aí essa possibilidade, né, de ter essa troca. Então, nosso objetivo principal aqui é a gente estar muito próximo e ter essa troca de ideias ali de uma forma muito clara, né? Então, aqui o Serjão já colocou, né? Falando aqui de São Paulo, bom demais, Eduardo de Bebedouro, pô, excelente. Então, é bom que cada vez a gente tem aí os amigos que vêm falando de outras localidades, né? Então, isso aí é muito bom, né? A gente saber ali que estão falando de diversos locais. E se você quer se tornar esse líder, né? Quer ser uma pessoa com destaque, ser esse líder respeitado, né, na área de segurança e dominar esses soft skills da forma certa, isso é tão importante quanto o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico é super importante, mas esse é um dos pontos que nós vamos falar muito hoje. Pra vocês terem ideia, né? Mesmo aqui em Vegas, eu venho conversando com algumas pessoas, inclusive com as pessoas que são tecnicamente muito bons. Pra vocês terem ideia, eu estava conversando com um grupo, né, ali de pessoas que estão indo para DEFCON. Cara, pensa numa galera muito boa tecnicamente. Pessoas que fazem ali exploit, que descobrem zero day, então pessoas totalmente fora da curva. Tecnicamente a turma é muito boa. Mas, quando a gente fala da questão de soft skills, de saber lidar com gerenciar pessoas, conseguir extrair o maior potencial, a gente vê que tem algumas barreiras, né? As pessoas acabam não conseguindo evoluir. Então, eu vejo que isso é muito comum, as pessoas serem muito boas tecnicamente, tem um caminho muito tranquilo para trilhar isso, até porque tem muitas referências. E é fácil, né? Muitas vezes a gente entender qual é essa jornada que vai acontecer. Mas no final do dia, quando a gente olha como que eu faço para ter esse desenvolvimento com soft skills, isso é muito difícil, não tem isso descrito em lugar nenhum. Então, o que eu percebo muito, né, que é muito comum na nossa área, é ter aí pessoas que são excelentes profissionais tecnicamente, mas tem essa dificuldade ali no soft skills. E essa nossa aula, só lembrando, acontece toda segunda-feira, 3 horas da tarde, aqui, né, no Zoom, onde a gente traz insights bem valiosos, né, para acelerar a sua carreira e transformar você em uma referência na área de segurança, né? E reforçar que essas aulas, né, acaba sendo ali de uma forma contínua, né? E ela acaba ajudando demais ali nesse seu crescimento, nesse seu desenvolvimento. Então, indo direto ao ponto, hoje nós estamos nessa 22ª aula da nossa série e o tema é um divisor de águas, esses soft skills para CISOs, e destacar que muitos, de uma forma geral,
apesar de ter hard skills muito bons, né, acabam tendo essas dificuldades interpessoais, que são realmente ali o que acaba sustentando essa liderança. Então, se você quer ser promovido, quer liderar um time, ser reconhecido como outras autoridades, essa aula vai te mostrar quais são soft skills que são indispensáveis para um CISO ali de sucesso. Então, vamos aqui direto ao ponto, pessoal. Eu estou no iPad, eu vou tentar compartilhar aqui. Talvez ele compartilhe a tela inteira, mas vamos ver aqui como que a gente consegue, de uma forma muito clara, trazer aqui todas as informações para que vocês consigam acompanhar essa nossa aula, tá? Com o iPad é um pouco diferente, eu nunca tinha feito pelo iPad, então eu percebi aqui que tem algumas diferenças, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver aqui como que sai aqui esse nosso momento aqui para a aula de hoje. Qualquer coisa também, a Liliane está aqui, ela vai poder ajudar também e compartilhar a tela, mas vamos ver o que a gente tenta fazer aqui. Então, aqui. Vamos lá, compartilhar. É um desafio, turma. Quem sabe faz ao vivo, né? Até a Liliane perguntou: pô, você não vai deixar gravada essa aula? Até poderia, mas no final do dia aqui, eu acho que estando ao vivo é um pouquinho melhor, né? A gente tem aí essa possibilidade dessa troca. Então, iniciando aqui a transmissão, vocês vão me dando um toque se vocês estão conseguindo enxergar como que estão as coisas aqui, até para a gente ver aqui se estamos conseguindo chegar aqui no que nós estamos querendo aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o mind map? Rapaz, Tá carregando. tá carregando? Beleza. Então vamos tentar aqui. Mas é impressionante, né? Eu agora, né? Foi ontem mesmo, estava conversando com o pessoal aqui, né, em Vegas, e percebi que, cara, tem uma turma muito boa tecnicamente, né? O pessoal, eles acabam se diferenciando, assim, de uma forma fantástica. Mas essa questão, né, do conhecimento interpessoal, essa questão de como você se comunica, como que você fala, como que você se organiza, é uma coisa que é muito difícil, né? Pô, eu acho que eu consegui compartilhar. Tá aparecendo para vocês aí? Assim, agora sim. Tá? Boa. Bora. Então Tá vamos lá. sim. Maravilha. Então, primeiro eu vou trazer o que vocês vão aprender hoje, né? Então, primeiro ponto, quais são os soft skills mais valorizados em líderes de segurança? Então, o que não pode faltar na sua carreira, pensando aí nessa visão de liderança, você como um líder. Segundo ponto, né? Por que profissionais competentes continuam invisíveis? Não adianta você ser muito bom, como eu disse, tecnicamente, ser muito competente, ser o apagador de incêndio. Até para vocês terem ideia, pessoal, eu estava conversando com um rapaz, agora, quando eu estava vindo, até eu gravei um vídeo sobre isso. Ele ficou como interino na empresa, né? Eu não vou falar a empresa, mas a gente pode contar um milagre. Ele ficou interino ali durante um período de 3 meses. Cara, ele veio no avião respondendo incidente, trabalhando ali, virado, pô, noite, madrugada, resolvendo um monte de coisa. Aí ele descobre que uma outra pessoa tá vindo para assumir o papel de CISO, né? Ali na empresa. Então, assim, o que ficou faltando, né, na carreira dessa pessoa? Por que ele acabou não conseguindo
evoluir ali e assumir esse papel. Então, umas coisas que às vezes acaba chamando a atenção. Às vezes você acaba sendo, como eu disse, muito bom tecnicamente, ser o apagador de incêndio, né? Tudo que acontece vão te chamar, mas no momento de uma promoção, no momento de um crescimento, você acaba não sendo lembrado. E outro ponto aqui, o terceiro, é como ser lembrado pelos decisores no mercado, que tem muito de acordo com o que eu estava comentando, né? A pessoa acaba sendo, excelente ali, fazendo toda a diferença ali no mercado, né? Fazendo toda a diferença ali na empresa, sendo o apagador de incêndio, mas no final do dia, essa pessoa acaba não sendo valorizada. Então, quais são, né, esses soft skills ali, pensando nesses 5 passos que são importantes ali dentro dessa jornada? Então, o primeiro passo que eu trago aqui, que eu vejo é uma das coisas mega importantes, é a comunicação clara e estratégica. Então, como eu falei, vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui. Vamos lá. Boa, comunicação clara e estratégica. Quanto mais você vai subindo, é importante que você saiba fazer essa tradução, né? Então, eu consegui saber de uma forma muito clara traduzir riscos técnicos em impactos para o negócio é o que vai fazer toda a diferença, né? E esse primeiro ponto, às vezes, assim, como eu digo, né? A pessoa ela acaba tendo aí tendo essa diferenciação de saber muito bem ali todo esse lado técnico, ter esse conhecimento muito bom, mas no momento de se comunicar com o board, né, que é o momento ali que você consegue brilhar de fato, você acaba não conseguindo ali se destacar como deveria. E um outro passo que eu trago aqui também é. Opa! Um outro passo que eu trago aqui também, ixi, não está indo, é falar com diferentes públicos, executivos, técnicos e stakeholders externos. Por que isso, Alex? Porque é o seguinte: a partir do momento que nós estamos nessa jornada de uma liderança, eu preciso saber que cada local onde que eu estou, cada local que eu estou falando, eu preciso ter ali essa clareza de como eu vou me comunicar com esses públicos, né? Então, falar com diferentes públicos, executivos, técnicos e stakeholders externos. Então, por que isso, né? É, o que eu percebo muito, né, é que as pessoas no final do dia, ela tem ela muitas vezes se consegue falar com técnicos, principalmente da mesma área, de uma forma muito clara. Mas quando ela vai falar com outras áreas, ela tem essa dificuldade de fazer essa comunicação, de fazer essa tradução. Por quê? Imagina o seguinte: as outras áreas, elas têm as obrigações do dia a dia, sabe? Obrigações de aplicar, sustentar o negócio e assim por diante. Aí chega o cara de segurança falando que ele tem que parar tudo que ele tem que estar fazendo para aplicar um patch. Cara, uma coisa é o negócio estar pedindo de um lado, outra coisa é você tendo que executar as coisas de uma forma ali que está sendo necessária. Imagina como que eu vou fazer para convencer essas pessoas. Então é importantíssimo você ter essa clareza de como que eu vou falar tecnicamente. Stakeholders a pessoa lá do lado técnico está gerando impedimentos para executar alguma ação que você está pedindo ou que você necessita. Eu preciso falar com esses pares, que são gestores de outras áreas, para que eles possam ajudar. Então, aí cai esse papel ali de eu falar com esses stakeholders de outras áreas para que consiga executar as coisas que são importantes. E os executivos,
É pensando, muitas vezes, o meu líder direto, o board, como que eu vou falar com eles. Então, eu preciso, né, dentro dessa jornada, é ter isso de uma forma muito clara, como que eu vou fazer isso. Então, por isso que esse primeiro ponto, a gente traz essa comunicação muito clara e estratégica durante toda essa jornada. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Acho que esse é um dos pontos importantes que muitos líderes acabam tendo aí uma dificuldade de conseguir evoluir nesse ponto, tá? Maravilha, joinha aqui, excelente. Quando a gente olha para o passo 2, é a inteligência emocional. Então, o que a gente está falando aqui sobre isso, né? É como que eu vou conseguir, de uma forma muito clara, gerenciar conflitos, pressão com equilíbrio. Então, pensa no seguinte, né? Que dentro dessa jornada, eu tenho que estar constantemente fazendo essa visão, né, de uma forma mais ampla e gerenciando esses conflitos, conflitos de interesse, conflitos ali pensando, né, de necessidades, de obrigatoriedades, então coisas que acabam acontecendo. Então, faz parte do jogo. Então, uma das coisas, né, que quando a gente olha para dentro desse passo 2 é que meu time pode ter uma questão de conflitos, conflito de interesse, conflitos ali de necessidades, né? Os outros times também pode ter essa questão. Então, constantemente eu tenho que estar com essa visão um pouco mais ampla, entendendo como que eu vou gerenciar tudo isso. Por isso que entra esse ponto de inteligência emocional. Um outro ponto que eu trago aqui também, que eu acho que é super importante, é ser um ponto de estabilidade em momentos críticos, né? Então, de acordo ali com momentos que estão acontecendo, seja da minha equipe, ou seja de incidentes, precisa ter alguém que esteja com a cabeça um pouco mais fria. Precisa ter alguém que consiga pensar de uma forma muito mais tranquila. Isso acaba sendo difícil de acontecer no nosso dia a dia, né? Imagina numa situação de crise, aquele momento onde todo mundo está, né, desesperado, todo mundo tá pensando ali em diversas coisas diferentes. Você tem que ser quem traz essa estabilidade no momento mais tranquilo. Uma coisa que eu falo, pessoal, é que em momentos de crise, o CISO precisa saber conduzir essa etapa. E para que isso aconteça, né, para que o CISO consiga saber conduzir e direcionar, ele precisa ter essa inteligência emocional. Então, esse é um passo super importante e muito diferenciado que acaba fazendo com que profissionais acabem tendo aí essa diferença. Então, por isso que eu trago aqui esse ponto como um dos pontos importantes. Como terceiro, tranquilo aqui? Beleza? Joinha? Alguma dúvida? Se tiver, podem falar, tá, pessoal? Outro ponto aqui, como passo 3, essa influência e negociação. Não adianta você estar tranquilo, calmo. Tem muitos profissionais que acabam tendo ali uma tranquilidade em momento de crise, né? Isso é muito bom, mas a diferença é você saber influenciar e negociar com essas diversas áreas. Então, convencer líderes e equipes sobre decisões de segurança é algo que acaba fazendo toda a diferença na nossa carreira. Por que isso, né? Porque, como eu disse, cada pessoa tem interesses diferentes, cada pessoa tem objetivos e informações diversas. E para que a gente consiga fazer com que as necessidades de segurança aconteçam, é importante a gente conseguir fazer isso. Então, convencer esses líderes e equipes sobre essas decisões é o que acaba fazendo toda a diferença ali no nosso dia a dia. Então, uma das coisas, né? Eu lembro que durante ali minha jornada como líder, eu tive vários momentos ali que passei por essa questão, né, de ter ali times, né, de uma forma diversa, onde que eu tinha que
durante períodos, ajudar nesse processo de decisão. Por exemplo, a pessoa ter que ficar virado à noite, coisa que não estava programada por conta de um incidente, ou outros times terem que tomar ações ali de emergência por conta ali de um eventual incidente que poderia acontecer, e tudo isso nós precisamos saber influenciar e negociar. E essas negociações, cara, até tem uma aula que eu posso dar depois, é que cada pessoa tem motivações diferentes. E essas motivações é o que acaba ajudando em como que você vai direcionar as pessoas. Para vocês terem ideia, né? Aqui na Black Hat, onde eu estou em Vegas, tem uma das empresas a que eu estava ontem. O que ela fez? O que ela faz, na verdade? Todos os anos, ela acaba trazendo ali o time de Red Team, que é um time muito bom, para que eles venham para Vegas para participar principalmente ali da DEFCON, mas ele paga passagem executiva ali para os meninos. Os meninos têm ali salários altos, eles têm cursos, né, diferenciados. Mas por que isso, né? Porque ele vê a importância de estar influenciando essas pessoas. Então, algumas pessoas, o momento, né, da pessoa pode ser que a motivação dela está ali para o lado financeiro. Outras pessoas para conhecimento, outras pessoas para uma qualidade de vida, poder estar trabalhando de uma forma remota. Outras pessoas podem estar ali com viés mais focado na família, a pessoa quer ter mais tempo com a família. Então, ou seja, cada pessoa tem motivações. E o grande ponto que nós, como líderes, precisamos saber como que eu vou influenciar e como eu vou direcionar essas pessoas que fazem parte ali do meu dia a dia. Isso é o que acaba mudando o jogo de uma forma muito clara. Então, por isso, a importância de eu saber tomar esses papéis ali de uma forma muito clara, né? Com essas pessoas que estão diretamente comigo. Outro ponto é negociar recursos e prazos e prioridades com a visão estratégica. Nem sempre, pessoal, aquilo que nós estamos pedindo, as coisas vão acontecer. Podem ser que aconteçam de uma forma clara, pode ser que não aconteça, mas eu preciso saber negociar. E uma das coisas que eu fiz e eu faço, né, normalmente, né, com os meus times, que sempre deu muito certo, eu sei que tem algo que tem uma necessidade, por exemplo, de ser entregue por exemplo, em 3 semanas. Uma data com o objetivo de entregar uma atividade. A princípio, eu venho com uma necessidade um pouco mais curta, falando que eu tenho de 2 semanas. Com isso, eu espero com que o outro lado coloque para mim quais são as dificuldades, quais são ali os pontos, né? Porque ele não conseguiria entregar. E eu faço uma negociação de uma forma muito clara, negociando junto com essas partes interessadas, para garantir com que, durante essa estratégia, a gente consiga ali de uma forma muito clara chegar num denominador comum e consiga atingir o meu prazo ali de 3 semanas. Então, tudo isso que você vai fazendo durante a sua jornada, é importante você ter essa clareza e usar isso como uma estratégia. Isso faz toda a diferença. Então, é importante você saber quais são os prazos que você tem para você fazer essa troca, né? E você conseguir garantir que você atenda as coisas no prazo, você como líder, mas de uma forma muito clara, você consiga ali ter esse direcionamento. Beleza? Até aqui tranquilo? Passo 3. Caso tenha alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente vai esclarecendo aqui. Mas eu acho que é importante, né, entender ali se vocês estão conseguindo captar esses pontos que vão sendo colocados ali. Vamos para o passo 4. O passo 4 aqui é o quê? Visão de negócio. Não adianta a gente fazer nada se eu não tenho essa clareza de como que o negócio funciona, como que o negócio ele está direcionado, como que o negócio ele tem, como que a segurança, né, faz parte do negócio. Então, é importantíssimo entender como a segurança se conecta com os objetivos
da empresa. Toda empresa ela tem objetivos estratégicos, faz parte do jogo, e ela tem ali pontos, né, de como que ela vai ter ali uma clareza de evolução. E qual que é o ponto quando a gente olha para isso, né? É como que dentro dessa visibilidade a segurança está fazendo parte dessa estratégia, né? A segurança, ela ela está envolto, né, dentro de todo esse processo, dentro de toda essa jornada. Muitos acabam focando, né, e é normal, eu já passei por isso ali durante essa minha jornada, da gente querer sempre fazer o melhor ali nosso, pô, deixar a empresa o mais segura possível, deixar a empresa com todos os requisitos ali necessários. Mas eu acho que o grande ponto é: será que o board está com o mesmo objetivo? Será que o board tem o mesmo entendimento? Talvez não. Talvez o objetivo estratégico da empresa é ter o mínimo de segurança para que os clientes, para que o compliance consiga olhar e os investidores, né, consigam olhar e entender que está tudo ok, minimamente está seguindo ali, tem uma jornada. Mas nós, como líderes, né, muitas vezes queremos fazer o perfeito, né? Queremos colocar a régua lá em cima. Não, precisamos colocar tudo e a gente acaba se frustrando dentro dessa jornada. Então é importantíssimo conseguir falar a mesma linguagem do board, é conseguir ter essa visão de negócio, entender como que o negócio está olhando para a segurança. Por isso, né, que a gente coloca esse ponto. E uma outra coisa que eu trago aqui também é tomar decisões alinhadas com um crescimento é, e olhando para de uma forma sustentável. Por que isso, né? Como eu disse, às vezes o momento da empresa é apenas para passar de ano. A empresa está ali, ela está com esse objetivo, mas o objetivo dela não é aquele objetivo de, pô, Alex, eu quero ser a empresa mais segura do mundo. Não é esse o objetivo da empresa. E se você vai com essa cabeça de querer fazer isso, você vai se frustrar. Então, por isso que eu preciso tomar decisões de uma forma muito clara, para que eu não fique frustrado, para que a empresa tenha é, essa clareza da onde que está indo, quais são os recursos que eu tenho, crescimento e sustentabilidade. Então, qual é o objetivo ali da empresa? Por isso que você precisa saber escutar, escutar não somente o board, mas escutar os seus pares, entender como que a empresa, né, está olhando para isso, porque fica muito mais fácil para você. Quando você pensa, né, olhando durante, né, toda essa jornada que muitas vezes você acaba ficando estressado, ansioso, deprimido, burnout. Burnout, pessoal, para mim, na minha concepção, o burnout ele acontece por uma coisa muito simples, que é o quê? A ausência de resultado. Então, se você fica se cobrando por um resultado muito grande, mas não é o objetivo da empresa, você vai ficar frustrado. E você estando frustrado, você tem uma maior probabilidade de você ter burnout, por exemplo. Então, por isso, né, que eu vejo ali que durante, né, essa jornada do passo 4 é importante sempre eu estar tomando decisões alinhadas com esse crescimento sustentável de uma forma muito clara, para que eu não fique frustrado, para que eu não tenha essas dificuldades ali do que acabam acontecendo no meu dia a dia, né? Então, isso acho que acaba ajudando demais. Tranquilo até aqui, pessoal? Passo 4 ficou claro. Provavelmente, eu acho que eu falando aqui, vocês estão lembrando de algumas situações, algumas coisas que vocês passaram, é normal, tá? Eu já passei por isso por muito tempo na minha carreira, mas eu acho que o grande ponto de atenção é que daqui para frente você começa a entender que a sua carreira, você tem que ser o grande responsável da sua carreira e da sua evolução.
é isso que vai mudar o jogo, né? É isso que muda o game. Então, tranquilo? Passo 4, vamos para o passo 5. O passo 5, o que eu venho trazendo aqui é liderança inspiradora. O que é essa liderança inspiradora, né? É quando você consegue desenvolver talentos ali de uma forma muito clara, né? Ali durante a sua liderança, junto com o seu time, para que se torne um time de alta performance. Pra vocês terem ideia, né? Ontem mesmo tava, legal, né? Que a gente vai dando aula, a gente vai lembrando de coisas que vem acontecendo, né? Inclusive ontem. Ontem, conversando com uma das pessoas, né? Ela comentou o seguinte, que muitas vezes ali durante a jornada dela, o time acaba tendo seu horário de trabalho, o pessoal vai embora, deu ali o horário, né? 6 horas, 7 horas, o pessoal vai embora e a pessoa fala: não, não, pode ir, pessoal, tranquilo, e eu vou terminar aqui o material. E o líder acaba trabalhando mais do que todo mundo. O pessoal vai embora às 7, 6 horas ali da tarde, da noite, e o líder fica, né, trabalhando até altas horas para entregar o material. Onde será que está o erro? Será que é nas pessoas que foram embora? Ou será que com o líder que não conseguiu extrair esse potencial do pessoal? Então, acho que esse é um ponto de atenção que é importante, né, durante essa nossa jornada, é ter essa clareza que eu preciso, de uma forma muito clara, conseguir extrair esse melhor potencial ali das pessoas. Não fazer, não, eu preciso escravizar as pessoas para que elas fiquem até mais tarde. Não, não é isso. Mas como que durante esse período de jornada eu consiga otimizar o tempo. E eu tenho certeza que o pessoal gasta muito tempo com coisas aleatórias. Então, dentro dessa jornada, eu como um líder, eu preciso fazer com que as pessoas elas fiquem inspiradas e que esses talentos acabem gerando ali resultados muito bons e de uma forma que eu não tenha essa necessidade de ficar até mais tarde fazendo o trabalho. Eu sei que isso é difícil, mas é o que faz a virada de chave. Porque pensem no seguinte: o meu comentário para essa pessoa, e ele falou, pô, é verdade. Enquanto você está fazendo esse relatório, você poderia estar pensando de uma forma mais estratégica. Você poderia estar conectado com o board. Você poderia estar olhando como ajudar o negócio a acelerar de uma forma mais sustentável. E não, você ficou ali no final do dia focado, né, em apagar incêndio, ser o resolutor de problemas. Então, isso é uma coisa que, no final do dia, acaba gerando um impacto para a sua própria carreira. Então, por isso, é importante, né, a gente conseguir ser um exemplo ali, eu vou até colocar aqui, né, ser um exemplo de postura, de ética e evolução contínua. É, eu falo, né, que não precisa, né, você ser o carrasco, né, você ser aquela pessoa que vai, pô, humilhar o seu time, você vai gerar conflitos, né? Não precisa você fazer isso. Mas, de uma forma muito ética, de uma forma olhando para essa evolução contínua, você consegue fazer toda a diferença no seu time. Tornar eles pessoas de alta performance. Mostrar o propósito. Eu vejo que uma grande diferença agora nessa nova geração é a questão do propósito. O porquê que está fazendo isso, né? Por que que isso é importante? Isso é o que acaba mudando o jogo. Às vezes, né, tem aquela postura do chefe que quer impor as coisas, né, quer fazer as coisas ali de uma forma mais incisiva. Isso acaba não gerando em nada, né? Você acaba gerando mais conflitos, você acaba gerando uma dificuldade maior, né? Gerando ali
uma, um estresse, né? Uma fricção muito grande. Então, quando você consegue ser um líder mais inspirador, extraindo esse maior potencial das pessoas, faz toda a diferença. Então, aqui nós falamos desses 5 passos. Primeiro, falamos sobre essa comunicação de uma forma muito clara e estratégica. Falamos sobre essa questão de inteligência emocional, que é onde eu consigo gerenciar conflitos, né? E ter ali esse ponto de estabilidade em momentos críticos ali, como que eu consigo, em situações de crise, por exemplo, ser essa pessoa que vai fazer a diferença, como que eu consigo influenciar e negociar ali com essas pessoas, né, para que elas consigam entender a importância ali do papel de segurança. O outro lado, essa visão de negócio, entender como que a segurança ela se conecta diretamente, qual que é o objetivo estratégico que a segurança pode se conectar para isso, e como o quinto passo, essa liderança inspiradora. Não adianta você ficar virado ali durante horas, sendo que o seu time não está no mesmo barco. Você precisa, como líder, saber fazer isso. Então, isso são pontos importantes que acabam fazendo toda essa diferença. Vamos ver aqui se eu consigo, parar ali o compartilhamento. Boa, consegui. Então, pessoal, o que nós olhamos ali de uma forma geral, né, dentro dessa aula, é que, olhando, pensando nesses soft skills, nós temos ali grandes oportunidades durante ali a nossa carreira da gente fazer a diferença, da gente ser pessoas diferentes ali durante essa jornada, é, extraindo o melhor das outras pessoas, né? Mas para fazer isso, a gente precisa virar essa chave. Eu sair daquele momento técnico, daquele momento a qual eu acabo muitas vezes ali estando muito focado em apagar incêndio e olhar de uma visão mais executiva, de uma visão que acaba fazendo essa grande diferença. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A Liliane vai colocar aqui no link o NPS. E como eu falei na última aula, para quem quiser receber o Mind Map, né, com todos os passos que eu coloquei, podem responder ali o Mind Map, a pesquisa do NPS. Dentro dessa pesquisa do NPS, é importante entender quais foram os principais insights que fez sentido para você aí durante essa jornada, né? Então, o que durante a aula de hoje vocês entenderam que foi bom, né? Que fez a diferença, uma coisa que foi aquela virada de chave. E também eu coloquei ali no Mind Map, desculpa, no formulário ali do NPS, não sei porque eu estou com o Mind Map na cabeça, mas eu coloquei ali no NPS para quem gostaria de pleitear uma vaga para participar ali de um diagnóstico. O diagnóstico, a gente vai olhar exatamente como está a sua carreira agora e conseguir trazer alguns passos de uma forma muito clara para que você consiga evoluir na carreira e até ver se hoje está no seu momento ou não de entrar na mentoria. Então, a Liliane já colocou aqui no chat o link do NPS. E um outro ponto que nós estamos adicionando também, e deu muito certo, é perguntando para vocês se tem alguém que vocês acham que faria sentido para entrar na nossa comunidade. Alguém que ainda não está. Pô, eu conheço ali outra pessoa que eu acho que vale a pena participar aqui da aula, então vocês podem fazer uma indicação. Então, dentro do NPS tem praticamente 3 coisas. Primeiro ponto, falar quais foram os insights que você teve ali sobre essa aula. O segundo ponto é você falar se você gostaria de fazer um diagnóstico ali da sua carreira, então onde eu vou explicar todo ali, fazer uma análise bem detalhada do seu momento de vida agora, de como que você está e como que você pode evoluir na carreira. E o terceiro ponto é entender se tem alguém que você gostaria de compartilhar para que fizesse ali parte, né, dessa comunidade. Acho que são 3 pontos importantes ali. E como eu comentei, quem participar das 5 aulas direto
aqui eu sei que já tem algumas pessoas que já estão fazendo isso, então 5 aulas, é por isso que é importante preencher ali o NPS. Eu vou fazer uma sessão estratégica de uma forma gratuita. Eu vou sentar com você, entender exatamente qual é um problema que você tem e a gente vai conseguir criar um plano de ação para você resolver esse problema. Então vai ser uma sessão estratégica, a qual eu faço com os mentorados que fazem parte do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança, e você vai conseguir ganhar aí esse momento. Então, acho que isso acaba, né, trazendo ali de uma forma clara e de poder estar ajudando vocês ali durante essa jornada. Boa, pessoal! Espero que tenha ficado claro. Momento de perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa, queira fazer alguma contribuição, fica super à vontade, porque agora eu vou desligar aqui a nossa gravação. Como eu falei, quem está aqui no Zoom bebe água limpa, então tem essa possibilidade de a gente trocar ali uma ideia, né? A gente conseguir esclarecer alguns pontos, coisa que não vai ficar gravada, porque acabou não tendo aí esse momento de estar aqui. Então, quem está aqui, bebe água limpa, consegue ter esse momento ali para trocar uma ideia e estar muito mais próximo, beleza? Então, aqui também, Paulão de Uberlândia, bom demais, né? Turma aqui falando de várias regiões. Está aqui o Thiago, está aqui o Tony, está o Marcos, está o Paulo, está o Fernando, o Eduardo, né? Está o Jorge, o Heitor, Sérgio. Então, a sala está cheia. Isso é muito bom, né? Mostra que quanto vocês estão engajados com isso. Então, muito bom, pessoal, quem está ficando aí com a gravação, tchau. E agora a gente vai seguir aqui no Zoom, no momento ali de tirar dúvidas com o pessoal que está aqui engajado, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima. E parando a gravação aqui, beleza? Liliane, pode ir. Vamos interromper a gravação aqui.